Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nos nossos estudos, né? E fazendo uma abordagem, né, inicial e relembrando, né, é importante frisar que a controladoria, de fato, né, ela pode ser vista por duas perspectivas, né? Lembro-lhes que, de fato, nós temos a controladoria como um órgão administrativo, né, com todo aquele aparato de missão, funções, princípios norteadores, né, e tudo mais, né, definido, né, no modelo de gestão, né, do sistema, né, organizacional, assim como também uma área de conhecimento humano, né, com fundamentos, conceitos, princípios em todos oriundos de outras ciências, né, porque querendo ou não, né, a controladoria ela abarca diversas outras ciências para torná-la uma ferramenta, um instrumento de grande relevância para as organizações, independente se a organização é pública ou privada, né? Porque querendo ou não, né, como eu já disse, a controladoria ela tem, digamos assim, a sua base, a sua fundamentação na contabilidade, sem sombra de dúvida. Só que não é a contabilidade sozinha, né? Existe também, juntamente com a contabilidade, a administração, a economia, a psicologia, a estatística, né? Então, todas essas áreas do conhecimento, né, se juntam, né, para tornar, né, esse instrumento que nós temos, que é a controladoria, né, nas organizações, né? E lembrando vocês também, né, que que o profissional, né, responsável pela controladoria é denominado controller ou controlador. E o controlador, né, o controller atua sozinho? Claro que não, né? Ele possui uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele, ao atuar, né, ou ser, digamos assim, né, uma área dentro da organização, como eu já disse, né, seja ela pública ou privada, né, ela tem, ou ele tem a responsabilidade de direcionar, né, a organização, isto é, mostrar o caminho, né, mostrar aquilo que pode e deve ser feito, assim como também aquilo que não deve de maneira alguma ser feito, né? Em linhas gerais, né, identificar, né, para os interessados onde a organização está e para onde ela vai, né? Porque, de fato, a controladoria atua diretamente, né, no planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Analisando informações contábeis, né, indicadores de performance, né, e muitas outras informações, porque, é como eu disse, né, a controladoria é um órgão, né, auxiliar, né, ele está fora, né, ela está fora, né, de toda a estrutura organizacional da empresa, né, daquela pirâmide organizacional, né, porque ela atua como um órgão de assessoramento, né, ela atua, digamos assim, atrelada, né, à gestão, mas fazendo todo o assessoramento, né, orientando, né, os gestores e mostrando aquilo que pode ser feito, né, de modo para atingir todo um planejamento, né, estabelecido lá atrás, ok? E para não deixar nenhuma dúvida, né, a controladoria, né, ela não toma decisão, né? Ela auxilia as decisões, porque como todos sabem, né, quem toma decisão na organização são os gestores, né? Então, a controladoria, ela participa apoiando, né, mas não é responsável, né, pelo curso da organização, né, pelo direcionamento. Ela influencia no seguinte sentido que ela, ao informar, né, dados, né, errados, dados que não estejam, né, amparados, né, com as informações corretas, aí sim, né, o gestor vai tomar decisão errada e, consequentemente, né, levará a organização, né, seja ela pública ou privada, para um lugar que não deveria ter ido, né, conforme foi planejado, né? Isto é, a controladoria tem um papel significativo, né, por causa das informações que ela trabalha, né, trata e entrega. E fazendo uma relação entre a controladoria e os sistemas de informações, né, não há dúvida nenhuma, né, que a controladoria se apoia num sistema de informações numa visão multidisciplinar, né, como disse anteriormente. Porque pode não parecer, mas é através da controladoria que surge a modelagem, a construção,
a manutenção do sistema de informações, o modelo de gestão das organizações, né? E, consequentemente, né, é exigido, né, de uma forma geral, né, uma capacitação e uma qualificação cada vez maior dos profissionais que atuam, né, como controlador ou controle, né, nas organizações. E, como eu já disse, reforçando sempre, né, eu não estou me referindo a controladoria, né, empresarial, eu estou me referindo, né, ou somente a controladoria pública, a controladoria como um todo também, porque ela tem o mesmo papel e a mesma relevância, independente se nós estivéssemos falando de uma empresa ou se estivéssemos falando de uma gestão pública, né? E quando se fala na gestão pública, né, tem algo mais ainda interessante, né, diante de tudo isso, porque quando a gente pensa na administração pública, né, nós sabemos que a administração pública ela é, digamos assim, ela é amarrada com diversas regras, com diversas normas e leis que limitam, né, também, né, o papel do gestor público. E a controladoria surge aí fazendo o quê? Apresentando, né, para o gestor público, né, certas ações que ele pode e deve realizar e também informando a ele aquilo que ele jamais pode fazer. Porque se ele, digamos assim, ultrapassar a linha, né, da legislação, das leis, ele com certeza poderá ser punido, né, e consequentemente sofrerá todas as punições previstas em lei, né? Lembrando que eu estou me referindo ao gestor público. E esse sistema de informação, né, digamos assim, atrelado à controladoria, ele gera o quê? O que ele proporciona? O que ele possibilita? Bom, na verdade, ele na gestão pública, né, ele funciona como um sistema de controle interno, né, tendo diversas finalidades, como, por exemplo, né, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, né, a execução dos programas de governo, dos orçamentos no município, comprovar a legalidade, né, e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, assim como também a financeira e a patrimonial. E lembrando, né, quando eu estou me referindo, ou quando eu me refiro à controladoria, ela se aplica no âmbito municipal, estadual e da União, tá certo? Porque nós temos aí, né, a controladoria da União, que tem uma significância muito grande, né? Então ela tem um papel, digamos assim, fundamental para as contas públicas do país, porque todos nós sabemos, né? Uma vez que o país não tem as suas contas, né, devidamente fechadas, né, e principalmente, né, demonstrando uma realidade, né, obviamente os órgãos abaixo, né, estados e municípios, terão grandes perdas, né. E um outro ponto também importante da ação da controladoria, né, principalmente, né, verificar, né, ou mesmo apoiar, né, o controle externo no exercício da verificação, né, da missão institucional do poder público. Quer dizer, querendo ou não, as informações da controladoria, como todos nós sabemos no princípio da publicidade, né, as informações devem ser apresentadas para os munícipes, né? E os munícipes, quer dizer, os cidadãos, né, a população, ela tem todas as condições de saber, né, as informações daquele órgão público, né, ou daquele ente público. E, consequentemente, né, vai fazer suas avaliações, né, e, consequentemente, tirar suas conclusões em relação ao que os gestores públicos, né, estão fazendo, né, se eles estão realmente conduzindo, por exemplo, falando de uma prefeitura, né, se eles estão conduzindo a prefeitura, né, de forma correta, né, se os recursos que estão entrando nos cofres públicos estão sendo aplicados, né, de forma correta, né, naquilo que realmente a cidade precisa, né, ok? E tudo isso, né, tem por trás um sistema de informação, como eu disse, né, porque a controladoria ela está dentro de um sistema de informação que vai ser gerida, né, com base em diversas informações da administração pública. Então você tem ali informações financeiras, informações do patrimônio, informações de pessoal, né? Informações
de uma forma assim, muito ampla, né? E, obviamente, essas informações elas são trabalhadas pela controladoria e entregue para o gestor público, né? Que vai verificar, né? Junto, né, ao seu planejamento, se está tudo alinhado, né? Enfim, né? A controladoria é um órgão central do sistema de controle interno, né, do Poder Executivo. Ela é um órgão administrativo responsável pela gestão de todo o sistema de informações, né, visando subsidiar os gestores na correta aplicação dos recursos, né, e na mensuração dos resultados, né. Quer dizer, a controladoria ela vai apresentar para o gestor público, né, aquilo que realmente traduz a verdade, né, das informações, ok? E o gestor público, com grande segurança, vai dar continuidade no seu, naquilo que foi planejado, né? Principalmente no plano plurianual, né? Que é aquele plano de 4 anos, né? Na gestão pública, onde ele vai buscar realizar tudo aquilo que ele, digamos assim, planejou lá atrás. E não esquecendo também, né, do orçamento, né, da execução do orçamento anual, que ele também precisa estar atento, né? Então, o gestor ele tem que estar atento nesses dois pontos, né? O PPP, né, e a execução do orçamento anual. O fato é, né, que diante de qualquer pressuposto de diretrizes, né, a controladoria ela tem um papel, né, fundamental, né, isto é, ela exerce um papel fundamental para o desenvolvimento e execução das atividades governamentais, né? E principalmente, né, diante dos fatores e ferramentas utilizadas, né, dentro do campo da administração pública, a controladoria é o eixo central para executar todo o plano estratégico da organização, né? Então, vocês vejam bem, nós temos um sistema de informação, né, que a controladoria faz parte e que ela desenvolve isso continuamente, entregando informações para a gestão pública, né, conduzir, né, o ente público para atingir, né, os seus objetivos, ok? Bom, pessoal, então é isso, né, eu termino por aqui mais esse momento, né, e esperando vocês, né, na discussão dos fóruns, né, ou melhor, desse fórum atual, né, assim como também, né, na realização dos exercícios propostos nos cadernos de estudos, né, dos livros de estudos, né, previamente estabelecidos, né, e, obviamente, né, havendo alguma necessidade de dúvidas, é só mencionar lá no fórum de dúvidas, ok? Então, forte abraço e até breve.